Quinta parte, direito ambiental, nossa viagem por esse tema fascinante, atual, presente, necessário para a nossa geração e futuras gerações. Olha só, a minha fala na parte 4 era do artigo 225 da Constituição, sob uma importância, parágrafos e incisos. A tratativa agora é parágrafo 4º, 5º, 6º e 7º. Tranquilo? E depois destrinchar o artigo 225, porque ele é de suma importância, tá? De nível constitucional. A nossa lei 6.938, 31 de agosto de 81, Política Nacional do Meio Ambiente, é importante. Ela é de 81, a nossa Constituição é de 88, nossa Constituição, que veio pegar a nossa lei 6.938 e confirmar, ratificar, dar um nível ao meio ambiente de direito fundamental. É a primeira Constituição que faz isso, tá? E a Lei 6.938, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, é considerada o nascimento do meio ambiente. Já falamos aqui que já tiveram outros institutos, legislações de 34, de 66, de 65, enfim, anteriores. Mas essa é considerada o nascimento do direito ambiental. Eu vou fazer uma leitura do parágrafo 4º do artigo 225 da nossa Constituição. Eu vou ler de uma forma assim, bem seca. Vou ler ipsiliter. Depois eu vou pontuar o que realmente é importante nesse parágrafo 4º. Então tá. Artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, que trata sobre o meio ambiente. Parágrafo 4º. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos seus recursos naturais. Primeira observação, ele fala o seguinte: sua utilização far-se-á na forma da lei. Não falou se é lei complementar, não falou se é lei delegada, não falou lei ordinária. Quando o legislador ele é silente, né? Quando ele não expressa a lei que ele quer, lei complementar, lei delegada, colocou só lei, nós entendemos lei ordinária, ok? Na forma da lei, dentro das condições. Então, na forma da lei, você vai colocar lá caneta 0.05, lei ordinária. Primeira observação. Segunda observação. O parágrafo 4º fala floresta amazônica brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira. Ele não fala ipsiliter aqui no parágrafo, ele não fala Caatinga, ele não fala Tal das Rocas. Casca de banana. Olha só. Ele vai colocar na prova a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, Atol das Rocas, Caatinga, Serra do Mar, o Pantanal, Zona Costeira, patrimônio. Olha só. Ah, mas Mauro, por analogia, sendo aqui o objetivo, Fundação Carlos Chagas, ela bate em cima da lei seca, tá? Então, quer dizer, no caso da Fundação Carlos Chagas, ela precisa. Qual o artigo? 225? Pô, cara. Então, no parágrafo 4º do artigo 225, não coloca aqui, por exemplo, a Tal das Rocas. Não coloca aqui, por exemplo, Caatinga. Então, tem que estar atento. Vai estar lá a alternativa lá. Floresta Amazônica Brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Caatinga, Pantanal. Pô, cara, Caatinga tá fora. Floresta Amazônica Brasileira, Mata Atlântica, Atol das Rocas, Serra do Mar. Opa, fora. Lá no parágrafo 4º não tem Atol das Rocas e Caatinga. Então você tem que seguir o que está aqui. Então ele vai colocar lá, alternativa
tal, Floresta Amazônica Brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense e Zona Costeira, Patrimônio Nacional. Opa, é essa aí. Então, essa é uma observação importante. Pegadinha de prova, né? Outra observação importante para caramba é o seguinte: nós não podemos confundir patrimônio nacional com bem da União. Bem da União é uma matéria específica do direito administrativo, tá? Bem de uso comum, terras devolutas, direito administrativo. Então, vamos lá. Patrimônio nacional. Patrimônio nacional não tem nada a ver com o bem da União. Então, o que acontece? Amazônia Brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal, Zona Costeira são bens da União. Aqui o parágrafo 4º ele é bem claro. Patrimônio nacional. Então é o seguinte, patrimônio nacional ele é diferente de bem da União, tá? Até porque é o seguinte, não é só a União, né, que pode instituir áreas ambientais de preservação, tá? E seus limites. Quer dizer, então você não pode, quando fala patrimônio nacional, bem da União. Não é só a União responsável, né, por áreas ambientais e seus limites, né, suas demarcações. É aquela história. O poder público em nível executivo municipal, local, estadual e federal, no caso a União, são responsáveis juntamente com a coletividade. Então, quando ele na questão lá, a Floresta Amazônica Brasileira, Serra do Mar, são bens da União? Não é. E nós vamos falar mais profundamente sobre isso no decorrer da nossa aula aqui, do nosso modo de estudar, né, junto com vocês aqui, tá? Então, nós temos que atentar para a literalidade da lei, ok? Então, a gente não pode inventar nada. Ele vai dizer lá e vai dizer que é bem da União. Pô, cara, bem da União? Floresta Amazônica Brasileira, Mata Atlântica, tal, porque o governo federal ele é responsável. Não, peraí. Patrimônio nacional é uma coisa, bem da União é outra. Tá ok? Parágrafo 5º. Olha como eu falei sobre o parágrafo 4º. Falei bastante coisas. Falei da lei, que é uma lei ordinária. Falei que não coloca aí, por exemplo, a Caatinga, não coloca, por exemplo, o Atol das Rocas no seu caput. Tá? Então você tem que se prender ao que... Questão de prova, né? Ele está falando aqui questão de prova. Não uma prova subjetiva da universidade que você pode citar, de repente, o Atol das Rocas, de repente, Caatinga. Não. Vamos nos ater aqui a literalidade da lei. Falei também que patrimônio nacional é uma coisa, bem da União é outra, até porque as áreas ambientais ela é responsabilidade do poder público, nível municipal, que é o local, estadual, da União e da coletividade. Tá? Parágrafo 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Olha só. Importante. Por quê? Porque lá no direito administrativo, terras devolutas, a definição é bem clara. São bens públicos dominicais, de modo que são, como regra, alienáveis, ou seja, disponíveis. Lá no direito administrativo, tá? Você tem aí a disponibilidade de terras devolutas, tá? Bens públicos dominicais. Tá legal? Aqui, o parágrafo 5º do artigo 225, ele é claro. São indisponíveis, ou seja, não são alienáveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Tá? Então, coloque o asterisco aí nesse terras devolutas em relação ao meio ambiente por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. São indisponíveis. Parágrafo 6º. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
outra questão de prova. Bancas que gostam da literalidade da norma, do dispositivo legal. Ou seja, o parágrafo 6º do artigo 225, ele fala as usinas que operem com reator nuclear. Então, se ele coloca uma usina e não cita que seja um reator nuclear, aqui já não precisa ser lei federal. Aí está a questão. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização, claro que vai ter um estudo aí de impacto ambiental, né, a construção dessa usina com reator nuclear, óbvio, né, isso aí antecede a construção das usinas. Ela é definida por lei federal, ou seja, aqui o legislador ele expressou lei federal da União. O que quer dizer? Lei estadual sem chance, lei municipal sem chance. Tratando-se de usina de reator nuclear. Né? Ah, mas a usina de Paulo Afonso, a usina foi o Estado que... Cara, olha só. Estamos falando aqui da literalidade ao pé da letra da norma do dispositivo legal. E a Constituição aqui é bem clara. Usinas que operem com reator nuclear, sua localização, lei federal. Não é competência do município, não é competência do Estado, por mais que ele, na questão, elabore uma questão e coloque lá que o governador decretou, lei estadual, reator nuclear, usina, reator nuclear, sem chance. Lei federal, beleza? Parágrafo 7º, para fins do dispositivo, na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º, que fala o seguinte: provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Ah, tá. Esse parágrafo 7 também é importante. Para fins do dispositivo, na parte final do inciso 7, que eu acabei de ler, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Aqui ele já está falando o seguinte: tem que ter uma legislação específica. A lei número tal, vai falar sobre os animais, da utilização e manifestações culturais. Lei específica para aquilo ali. Tá? Beleza. Primeiro ponto. Esse parágrafo 7º, ele é importante porque tem aqui um conflito entre a Sociedade Protetora dos Animais e, no caso, rodeios, gera um movimento financeiro muito grande, farra do boi. Então a gente vai tratar sobre esse assunto mais a fundo, e eu vou ler agora o artigo 215, parágrafo 1º. Artigo 215 da Constituição, caput: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso a fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º. O Estado, não falou aqui União, não falou lei federal, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Tá? Porque esse parágrafo 7º aqui está dizendo o seguinte: não se consideram cruéis práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, ou seja, faz parte daquela cultura, do costume daquele local ali, no caso estadual. Tá tranquilo? Nós vamos tratar à luz do STF em relação aos rodeios, farra do boi. Tá ok? Olha só. Artigo 225. Caput: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo. Bem de uso comum não tem nada a ver com bem público. Esse conceito aqui de bem de uso comum do povo está onde? Artigo 99, inciso 1. E eu vou ler ele para vocês agora. Olha só. Artigo 99 do Código Civil, que define bem público.
tá? São bens públicos. Inciso 1. Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Então, olha só. Bem de uso comum do povo, caput do artigo 225, não tem nada a ver com bens públicos, tá? Lembrando que bem público, bem de uso comum do povo, terras devolutas, isso é bem aprofundado nas doutrinas de direito administrativo, ok? Eu recebi aqui nos outros vídeos, que mapa é aquele lá? Aquele mapa ali é da minha ilha, tá? É de São Luís, tá ok? Isso aí você vê, né? Que mapa é esse aí? Tá um pedaço da onde? Não, isso aí é esse mapa aí de São Luís, Maranhão aqui, tá? Beleza. Então é o seguinte, continuando aqui, bem de uso comum do povo, não tem nada a ver com bem público. Na prova ele vai fazer essa confusão, mas você agora já está sabendo que bem de uso comum do povo não tem nada a ver com bem público. E essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, ou seja, a responsabilidade do meio ambiente, poder público e da coletividade. Ah, o poder público! Não, meu amigo, tu tá vendo alguma coisa ali, no rio mudar, os peixes morrerem, tu tem que denunciar. Ah, o Ministério Público. Por quê? Porque o poder público tem obrigação e a coletividade também, tá? O dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Tá? O meio ambiente ecologicamente equilibrado representa um direito de todos. Olha só. Quando ele fala meio ambiente ecologicamente equilibrado, esse equilíbrio, algumas vezes, ou muitas das vezes, o ser humano, né, o homem, né, o homem como um todo, né, o homem e a mulher, o homem como um todo, o ser humano ele tem que atuar, né? Praga de javali, ou seja, cresceu muito a população de javalis. Vai comer galinha, vai comer milho, vai comer a lavoura, vai acabar com tudo. Pô, então, quer dizer, esse meio ambiente aí está equilibrado? Não. O que o poder público tem que fazer? Né? Castrar os machos, ok? Limitar o abate aí de um certo número, entendeu? Ah, pô, virou uma praga, jacaré, Pantanal, superpopulação, a mesma coisa. O meio ambiente, através dos seus órgãos, né? O poder público, através de seus órgãos, melhor dizendo, vai fazer esse controle aí, o IBAPA, Embrapa, IBAMA, enfim, esses órgãos que assessoram o meio ambiente, né? No caso do Brasil aqui, órgãos de estudos do meio ambiente, vai fazer lá, ou o governo vai liberar ali a caça para as pessoas que querem caçar ali um limite e vai comprar carne, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, meio ambiente equilibrado, às vezes o homem tem que interferir. Para deixar ele o quê? Equilibrado. Ah, mas não tem predador do javali. Pô, então vamos pro abate. Vamos abater um número X e vamos operar as fêmeas, castrar os machos que tem. Ou seja, isso aí já é do poder público, tá? A ideia é o seguinte, que o meio ambiente equilibrado, esse equilíbrio, às vezes, vai depender da ação humana, ok? Significa dizer que é o seguinte, todos os seres humanos, aí que tá, todos os seres humanos, o homem não, eu tenho que fazer essa ressalva aqui em relação ao seguinte, seres vivos, seres humanos, bom, cara, seres humanos está contido nos seres vivos, porque aí tem os animais e o homem, né? Então, os seres vivos do planeta, o meio ambiente ele abarca os seres vivos e não só o homem, tá? Então é o seguinte, todos os seres humanos assumem a legítima pretensão de viver em um ambiente dotado de condições de habitabilidade. Esse é um viés, no caso, antropocêntrico de direito ambiental, ok? O homem sendo o centro. Isso aí é um viés teórico aí. Mas a gente sabe que a gente mora onde? Né? Planeta Terra, nosso meio ambiente. Quer dizer, então, na verdade, é biocêntrico, porque primeiro nós temos que cuidar do que? Do nosso meio ambiente, águas, né? Fauna, flora, se não beber água já era. Então o que acontece? Não adianta o homem, antropocentrismo, o homem é o centro. Não. No nosso caso,
O meio ambiente, ele realmente vai beber água. Tudo bem que você pode ficar sem comer, não sei o quê, uma semana, mas sem água não dá. Então, se você polui, se o homem polui a água, como é que faz? Então, quer dizer, aí nós temos a outra teoria que é o biocentrismo, tá? Enfim, bom, o que acontece é o seguinte, é que o ser humano, ele tem que entender o seguinte, poderio econômico, não sei o quê, ter lucro, mas tem que ter a sustentabilidade, é justamente esse equilíbrio entre o meio ambiente e a evolução humana, né? Você não vai poder degradar o meio ambiente, senão você vai acabar com a sua casa. Então, quer dizer, sustentabilidade é isso, você ter progresso. Ah, desmatou aqui, mas vou fazer mudas para recolocar. É o caso da fábrica de papel, que é aquela floresta de manejo aqui. Uma aqui está crescendo, outra está já bem grande, essa aqui já está para cortar. Pô, mas vai plantando, aí cortou essas aqui. Pô, essa aqui já está no ponto para cortar no próximo ano, mas aqui já começamos a plantar as mudas. Quer dizer, então tem que ter todo um equilíbrio, que a gente chama de sustentabilidade. Esse lance que eu falei aqui da floresta celulose, extrair papel, foi um exemplo, né? Apesar que agora tudo é virtual, ainda bem, economizamos bastante papel. Tá, tal ideia é fácil de compreender na medida que houver a diminuição da poluição atmosférica, aumenta a qualidade de vida das pessoas que respiram um ar menos contaminado. A mesma noção se aplica à degradação da água do solo. Ou seja, nós temos que ter essa preocupação. Embora o antropocentrismo seja um enfoque dado pela Constituição Federal, a Constituição ela foi nessa teoria aí de antropocentrista, o homem sendo o centro de tudo. Mas é o seguinte, nós temos que reconhecer hoje, assim como a função social da propriedade, hoje em dia nós falamos mais o quê? Depois que começamos a estudar direito ambiental, função socioambiental. Não é porque a propriedade é sua que você pode degradar, tacar fogo. Não, peraí, tem que ter todo um controle. Ah, a terra é minha, tem garimpo aqui, tem ouro aqui, eu vou esburacar, vou jogar mercúrio aí no rio. Não, não é assim não. Tá? Então a propriedade ela tem que ter uma função socioambiental. O viés biocêntrico também está presente. Biovida, cêntrico, centro. Com base em tal perspectiva, qualquer forma de vida é objeto de tutela e não apenas vida humana. O que quer dizer o seguinte, que o conceito é de seres vivos, não, e não de seres humanos. Tá? Por quê? Porque seres vivos abarca tanto os seres humanos como os animais. As pessoas todos os seres que vivem no planeta Terra. Então é o seguinte, o viés aqui é biocêntrico, ok? É o que pode se depreender, se compreender do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7. Nós vamos ler ele aqui em loco. 225, aqui, ó, já estou aqui, 225, parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Tá? Inciso 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Ah! Aqui na minha terra, aqui na minha fazenda, eu faço acontecer. Não, não é bem assim. Por quê? Porque o inciso 7 do parágrafo 1º diz proteger, tutelar, proteger a fauna e a flora, vedadas, proibidas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica. Por quê? Porque tem muita propriedade, né, de particular ou de pessoa jurídica, que tem uma nascente de água, que naquela região ali, tudo bem que tem um proprietário ali, né, uma pessoa física, mas tem ali uma comunidade de mico-leão dourado, que está em extinção, porque aquela floresta ali, que ele se alimenta ali, foi preservada diretamente ou indiretamente pelo proprietário, e ele agora não pode simplesmente fazer o que ele quer. Por quê? Porque a propriedade ela tem uma função socioambiental. Inciso 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. É bem claro o artigo 225
seus parágrafos e incisos. Beleza? Bom, com base nesse aspecto, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, o STF já reputou inconstitucional as práticas da farra do boi e da briga de galo, configuradoras, melhor dizendo, de uma prática cruel contra os animais. A grande briga que existe é entre a Sociedade Protetora dos Animais e os rodeios, né? Porque eles dizem ali que quando o o touro está no brete ali, para que ele salte, coloca-se uma corda que pega os testículos e aperta. Enfim, questão polêmica que nós não vamos entrar na seara. O STF ele já externou a sua opinião, a inconstitucionalidade das práticas da farra do boi e da briga de galo. Isso é ponto pacífico. Farra do boi e briga de galo é uma prática inconstitucional. Ah, mas é cultura, é costume. Farra do boi, briga de galo, o STF já bateu o martelo. Outro aspecto importante do artigo 225, seu caput, é a circunstância de reconhecer um verdadeiro direito fundamental do homem, na medida em que o meio ambiente equilibrado, ou seja, que muitas vezes o ser humano ele tem que atuar para manter o equilíbrio, esse meio ambiente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida. É lógico. Está tendo uma praga aqui de javali, eu que trabalho com lavoura de milho, vivo daquilo, milho, soja, eles estão comendo tudo. Qual é o equilíbrio que vai ter aí? Vou lá reclamar no Ministério Público, lá do meu estado, né, promotor, aí vamos direcionar para uma parte do meio ambiente do estado. Enfim, eu tenho que verbalizar. Eu não posso chegar simplesmente contratar um monte de gente aí para atirar no javali. Né? Tá acabando com eu tenho que ter uma autorização. Aí o estado, o lugar onde você reclamou aí, né, a Secretaria do Meio Ambiente em nível estadual, tal, você vai verbalizar a sua reclamação, vai dizer, olha, tá tendo aqui muito. Sempre teve, mas não tanto assim agora. Agora vem todo mundo, vem a família toda de javali aqui, javali pai, mãe, filho, filhote, neto, avô. Você que vai verbalizar. Você não pode chegar aí, sair atirando e vendendo a carne. Não, peraí. Você tem que comunicar. Porque o meio ambiente, como um todo, fauna, flora e tal, é a responsabilidade de quem? Poder público e sociedade. Ok? Com efeito, é impensável que o homem consiga viver de maneira sadia sobre a Terra sem um meio ambiente equilibrado. A gente está batendo muito nessa tecla. Tá? Então, o artigo 225, ele colocou o meio ambiente, o nascimento aqui é a lei 6.938 de 81, a Constituição de 88, ela ratificou, confirmou e colocou o meio ambiente como o quê? Direito fundamental. Tá? Princípio da dignidade da pessoa humana, tá lá, artigo 1º, inciso 3, caput do artigo 5º, né? Direito à vida, meio ambiente saudável, uma vida saudável. Tá? E o artigo 170 também, além desse artigo 225. Show? Show. Tá. Vamos lá. O meio ambiente é inserido como direito de terceira geração ou, para algumas doutrinas, dimensão, ok? De cunho coletivo, assentado sobre a ideia de solidariedade, tá? Os direitos fundamentais de terceira geração, ou para alguns autores, dimensão, ligados ao valor, fraternidade ou solidariedade, são relacionados ao desenvolvimento ou progresso, ao meio ambiente, que nos interessa, a autodeterminação dos povos, bem como o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade. Patrimônio comum da humanidade, meio ambiente. Nós vivemos aqui, então todo mundo, claro, em cada país vai ter sua preocupação, vai trabalhar, né, internamente. Mas o meio ambiente não adianta um país A, o outro B aqui, bomba nuclear acabar com o mundo. Pô, não dá. Né? Então a gente vai sempre, os nossos líderes vai sempre procurar interferir nesse sentido aí, em relação aos mísseis nucleares para destruir, dizimar aquele país. Pô, peraí, não é bem assim. Beleza? Então é o seguinte,
vou fazer a leitura aqui, que é a visão do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, que ele citou em outubro de 95. Ele diz o seguinte: o direito à integridade do meio ambiente, típico direito de terceira geração. Ah, questão de prova. Meio ambiente é de primeira geração, meio ambiente é de segunda. Meio ambiente, terceira geração ou terceira dimensão, tá? Constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, todos, tá? Refletindo dentro do processo de afirmação dos direitos humanos a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social, enquanto os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade, e os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade. Os direitos de terceira geração, que é onde o meio ambiente está inserido, materializam poderes de titularidade coletiva, atribuídos genericamente a todas as formas, ou melhor, formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis pela nota de uma essencial inexauribilidade, não pode se exaurir, ou seja, se acabar. O meio ambiente equilibrado é inserido na categoria do direito administrativo, bens de uso comum do povo. O que significa? É o detalhe. A categoria de bem público, os bens de uso comum do povo, apontados, está lá no Código Civil 99, inciso 1, que eu já li. Então é o seguinte: quando ele fala que o meio ambiente está na categoria de bem de uso comum do povo, a Constituição não transformou os bens ambientais em bens públicos. Eles podem ser públicos ou privados. Basta verificar que um particular, pessoa física ou jurídica, pode ser proprietário de uma área em que se encontra inserida uma área de preservação permanente, uma área ambiental especialmente protegida, que continua sendo de titularidade privada, ou seja, não vai ser, no caso, bem público. Se na minha fazenda, na minha área, na minha propriedade, tem uma nascente, tem uma floresta em que só tem aquele tipo de animal ali, ou passarinho, ou mico-leão dourado, enfim, é uma área de preservação permanente, uma área ambiental especialmente protegida, que continua sendo de titularidade privada. É o que nos brinda Toshio Mukai. O artigo 225, caput da Constituição, embora tenha considerado o meio ambiente como um bem de uso comum do povo, não o declarou como sendo